nossa sessão aqui de programas da década de 80. Vou tirar logo esse meu da frente, que é o show da Xuxa, porque já passou em outros quadros. Mas, de cara aqui, acho que também, viu? Tá no de segundo Fred quadro e de aí. resto também. Então pronto, mas acho que tá contemplado. Vou falar por aí, ó. Vou falar por obrigação aqui da Armação Ilimitada, né? Porque tá como um aspecto comum aos programas que eu, Minhoca e Pedro trouxemos, né? Eu trocaria, pensando melhor, eu trocaria a Armação Ilimitada por Jaspion, pensando agora, depois que a galera aqui do chat lembrou. Mas vamos de Armação Ilimitada. Mas Jaspion Celso, no Brasil, ele estoura nos anos 80 ou 90? Eu acho que ele estoura nos anos 80 ainda. Deixa eu checar. Mas pegou ali. Mas, ó, Armação Ilimitada, cara, é Juba e Lula, Bacana, que eu acho que todo garoto queria ser o Bacana naquela época. André Beltrão, novinha também, linda pra caramba. E a Armação Ilimitada, pra mim, eu acho que era o meu programa preferido, sim, assim, sabe? Se eu tinha Trapalhões, que também tá citado aí, como um dos preferidos, mas a Armação Ilimitada era o programa que, quando eu era garoto, cara, eu parava pra ver. Sabe? Eu tô assim, ouvindo a música massa. na minha cabeça agora. O temazinho era muito legal. Era muito massa. Era a malhação da época, né? Era a malhação da época. Eu não tenho nem tanta lembrança do programa em si, mas eu tenho lembrança de uma camisa que eu tinha, de Juba e Lula. E aí, por isso que o programa ficou marcado para mim. Eu fui conhecer o programa mais depois, que eu me lembrava dessa camisa que eu tinha, que era a que eu mais lembrava e tal. Então, a Armação Ilimitada eu botei muito por conta disso. Jaspion era passou aqui na manchete na década de 80, sim. Vou citar aqui só para não deixar esse gancho passar, mas sem dúvida... Não, tem que citar mesmo, porque pô, quando todo mundo mandou aqui, todo mundo quando mandou certamente ficou depois. Caramba, tinha aquele, 3 é muito pouco e tal. Pô, eu tô vendo aqui, eu deveria ter... Eu não lembro nem a lista que eu coloquei nesse momento aqui, que não tá na tela. Mas certamente deveria ter colocado o Jasper, porque eu acredito que eu tenha visto... Peraí, 2, era para pronto, o terceiro é Jasper, já que não tá ali. Pronto, boa, mas me senti contemplado. Bora falar de Jasper agora. Porque certamente eu vi demais, pô. Na verdade, eram 2 que passavam na manchete, que eram naquela época, era Jasper e Change que passavam. Um era de robô, o outro era o cara mais solo, né? E já tinha aquela lógica de curiosidade, O Jasper tinha o Dylion, né? A diferença mas a junção dos robôs, né? Porque ele tem um robôzão. E outro, isso, perfeito. Mas tinha a curiosidade de Jasper, é porque eu não lembro do cara. Satangoso é o inimigo grandão. Magari que vai falar. Acho que é Magari. Que era o rosto de saber como era o rosto dele. E que aparece no final é o espaço. Não sei se tu lembra disso. Lembro. O rosto dele era o espaço sideral. Espiral, cheio de estrela. Né? Verdade, bem lembrado. Mas tinha isso aí, tinha... Qual era o nome da bruxa, velho? Esqueci, que fazia... Porra, acabando um negócio desse. Esqueci agora o nome da resenha que ela fazia. Mas Jasper aí, citado, contemplado. Acho que a gente precisa falar agora também dos Trapalhões. Trapalhões, que é um clássico, né, do Agamenon, a gente lembrar como os Trapalhões são um símbolo de como até a linha do humor, né, que permeia a nossa rotina mudou, né? Os Trapalhões era humor em cima do politicamente incorreto, né, da resenha ali, quase do bullying, né? Os anos 80 eu acho que foi um período muito forte dos Trapalhões, né? Porque nos anos 90 você tem ali Zacarias já tinha falecido ali logo no começo, depois Mussum logo depois. Mussum, né? Então os anos 80 ficou muito marcado, né? Por esse período do humor, né? Que é humor na Globo, que teve ali o momento Viva o Gordo, que poderia também ter sido citado, o próprio Chico Anísio teve esse momento. Mas os Trapalhões eu acho que pegou mais a nossa geração, né? Eu diria até que pegou mais a nossa geração. Então, os Trapalhões, sem sombra de dúvida, e como você falou, né? O humor da época era bem mais permissível para certas coisas que hoje são atrocidades. E que eram também na época, né? Mas as pessoas meio que ignoravam esse tipo de situação, né? Mas a gente vai melhorando. Essa é a ideia. Claro. Essa é a ideia. E na linha do humor tem essa outra que o Pedro citou também, que foi revolucionária, TV né? Pirata. Né? Fala aí, Pedro. Exato, que era uma pegada meio Cacete Planeta, né? Tinha
Tinha um elenco sensacional, roteiristas também maravilhosos, Pedro Cardoso, Veríssimo. Então, foi um programa que marcou a época. TV Pirata foi um programa que eu também conheci depois, né? Até então eu não assistia, mas ele reprisava depois no Viva, e eu assisti alguns. E Roque Santeiro também passou em Vale a Pena Ver de Novo, e foi uma novela que eu acompanhei muito. Eu estudava de manhã, tinha tarde livre, e, pô, acompanhei Roque Santeiro assim, do início ao fim. Foi uma novela, das que eu assisti, eu não assisti tantas novelas assim, mas Roque Santeiro, para mim, foi a melhor de parada. Não era das minhas preferidas, mas eu respeito até porque acho que foi a novela, na época, com acho que a maior audiência na época, se eu não me engano. Eu tive o álbum de figurinha de Roque Santeiro. Caramba. Álbum de figurinha de Roque Santeiro. Caramba. E sobre a TV Pirata, ela é um ícone dos anos 80, mas eu, enquanto criança, né, adolescente ali, que acho que ela chega aos anos 90 também, Chega. eu achava sem a menor graça, assim, eu não conseguia rir. Eu não Era uma conseguia coisa rir. meio política, né, Fred? Eu não conseguia, não entendia, eu realmente não ria. Vendo mais velho depois, eu acho algumas coisas legais, mas eu achava assim, o ápice de algo insuportável era a TV Pirata. A gente tinha os Trapalhões, né? Era muito mais familiar, né? Trapalhões. É porque TV Pirata ele era mais adulto. Como é que eu posso dizer? É mais rebuscado, né? Era um humor mais. Tinha o personagem lá do Babauza, do Neila Torraca e tal, que até virou certo sucesso. Mas ele era mais refinado, digamos assim, né? Era mais jocoso, não era tão fácil o acesso. Os Trapalhões eram bem mais acessíveis, assim, era mais familiar. Sem dúvida. E aí, para fechar dessa lista aí, né, já que foi citado novela, aí eu coloquei Tieta, que também, cara, Tieta, novelaça, cara, novelaça. Os anos 80 tem ótimas novelas, muito mas Tieta reprisou várias vezes, então acho que ela tem, às vezes, até uma imagem dos anos 90, porque ela foi muito reprisada. E, cara, eu acho, talvez, uma das melhores novelas que eu já assisti. Assim. Tem uma cena que eu acho que ou é no primeiro capítulo ou é na primeira semana. Lembra o personagem chamado Bafo de Onça? Que era o tipo, mendigo da cidade? Na praça. Aí, Tieta, que era Beto Faria, ela chega num Miura, acho que era um Miura, eu lembro, veja como eu lembro dessa cena. Ela chega num Miura, acho que conversível, pelo menos acho que era conversível, era aquele carro estilo mais baixinho, acho que era assim. Ela chega, chama atenção, né? Mangue Seco, né? Não, Mangue Seco era outro lugar. Não, era Mangue Seco. E aí ela chega lá na cidade e chama muita atenção, bonitona e tal. Aí alguma coisa cai no chão, ela vai pegar, não sei o quê. É uma coisa que eu sempre achei. Porque hoje eu acho que essa cena teria muita reclamação, seria forçada assim, mas é um pouco dos anos 80. Quando ela baixa, aí esse Bafo de Onça, a câmera vai para ele e fala: eu lembro dessa cena. Isso não é uma mulher, isso é uma plantação de chibio. Não sei se o texto é exatamente esse que. Maestro, meteu essa aí. Não, mas é verdade. Celso, quando o Cássio começou a falar, eu lembrei da cena, cara. Eu lembrei já sabia, da cena. Né? Era. Bafo de bode, não é bafo de onça, não, é bafo de bode. É a mesma coisa. Mas no final é a mesma coisa. Não, é isso. Acho que Bafo de Onça é um vilão do universo da Disney. Não, o que eu quis dizer é a mesma coisa, é assim, que isso é agradável, né? Sim, sem dúvida. Vamos lá. E só para fechar, a abertura também de Tieta, que acho que é do Hans Dorner também, né? Se eu não me engano. É uma abertura também sensacional. Rodrigo Carvalho? É tipo o Rodrigo Carvalho. É sensacional a abertura. E música de Luiz Caldas. Falaremos dele daqui a pouco também. Muito bem. Bem lembrado. Roque Santeiro, pronto. Aqui vimos tudo. Vamos agora para as escolhas do Maestro e de Fred. Maestro, para você completar, porque você falou de Jasper, o show da Xuxa já foi, traz o jornal hoje? Isso. Veja só, eu coloquei o jornal hoje sem a convicção, mas depois eu fui ver que o jornal hoje, obviamente, já existe nessa época. Era só para não ter um lapso de memória, porque o início da informação. Como eu falei há pouco, eu fiquei dito aqui, Jornal Nacional já era um desafio. Estava muito cedo, criança, do acorda cedo. Jornal da Globo não sabia nem que existia. Jornal da Globo era hora 1. Mas o jornal hoje era o jornal que eu
eu conseguia iniciar um acompanhamento do cotidiano do país. Então, assim, talvez tenha sido a minha primeira relação mais recorrente com a notícia, muito mais do que o Jornal Nacional e o Jornal Hoje. Ai! E o show da Xuxa, porque eu acho que assim, todo mundo daquele... tinha o da Manchete, tinha o do SBT, tinha... Não sei se tem da Bandeirantes, mas provavelmente tinha também. Todo canal tinha seu programa infantil, tinha sua apresentadora, que era quase todos eram... Tirando Mara Maravilha, todos eram louras, né? Mas assim, a Globo já era canhão, porra. E na verdade, e outra, nessa época, o canhão da Globo, o calibre ainda era maior. O domínio era de aniquilação. Assim, os outros canais terem existido assim nos anos 80, 90, na verdade, é um esforço muito grande. Porque hoje é até mais Record da 10, outro da 8, da 7. Meu irmão, Globo nessa época é só ver os recordes das novelas da Globo. Teve boas alianças da família Marinho nessa época. É só ver as audiências do Rock Santeiro, acho que são 70, é a maior audiência da história da Rede Globo. E é uma coisa que você nunca vai ver. A última vez que aconteceu, se não me engano, foi a final da Copa do Mundo de 2002. No domingo, todo mundo acordou, ligou na televisão e todo mundo via a Globo. Tirando aquilo, tirando uma situação como essa, ir para a Globo era muito comum. Mas, enfim, aí como todo mundo era show da Xuxa. Eu dividi minhas escolhas em 3 blocos, digamos assim. E 3 blocos fundamentais. O infantil, que era o que a gente consumia, né, de forma prioritária. E eu já citei aqui, Xuxa pela 3ª vez aparece, né, na minha... É meu Ayrton Senna, né, Celso? Celso já meteu Ayrton Senna aí. Já apareceu 3 vezes aí. Novela, que aí, falar de novela logo depois desse comentário de Cássio é perfeito. Porque dimensiona o que era a Globo. Assim, ver novela com a família ao redor da... Era todo mundo, pô. Eu era uma exceção, eu não assistia a novela e eu me sentia um ET, pô. Mas você ia para ler, Dormir, fazer qualquer outra coisa, né? Dormir, fazer qualquer coisa. Não tinha alternativa. Não tinha alternativa na televisão. Então, quem queria ver televisão, via novela. E as novelas eram muito, muito populares. E como eu falei, né? O Rock Santeiro, eu tinha álbum, né? Que era Sassamutema, né? Sassamutema. E aquele é um clássico. E eu citei Vale Tudo e não Rock Santeiro, né? Por 2 motivos. O Rock Santeiro já está na lista. E porque Vale Tudo também tem uma simbologia ali, né? De, assim, a abertura, né? Com o Brasil, cantada por Gal Costa, né? Letra de Cazuza. Então, assim... É muito forte a letra, sabe? Enquanto criança ali, eu já começando a prestar mais atenção em música e letra. Brasil, mostra a tua cara, né? Essa novela é aquela da cena clássica do Reginaldo Farias fazendo lá a banana. E ainda tem isso, ainda tem um capítulo final arrasador, né? Que é o cara indo embora dando a banana pro Brasil, né? Só um detalhe, Fred, Sassamutema não é Reginaldo Faria que faz isso. Sassamutema era de Salvador da Pátria. Sassamutema era Salvador da Pátria. Rock Santeiro você tinha Senhorzinho Malta. Senhorzinho Malta, veja só. Eu falei Sassamutema. Rock Santeiro é José Wilker, porra. Não, eu falei Sassamutema enxergando Senhorzinho Malta, que era Lima Duarte. Exatamente. Mas, e Vale Tudo, né? Com toda essa... Uma música que me chamava muita atenção. Eu achava uma música corajosa. Tinha uma coisa ali na música... Porra, pode falar isso, pode esculhambar desse jeito o Brasil, né? Porque como já foi citado aqui, a gente estudava moral e cívica, pô. Na escola, a gente veio ali... Era OSPB. OSPB, isso, OSPB. OSPB é outra coisa. OSPB era... Eu sei que é outra coisa, é porque eu tava... Organização Social e Política do Brasil. Eu sei, pô, mas é que... Era as duas matérias. É porque era um O. Eu nem lembrava como é que era, na verdade. Então, assim... E aí você tinha uma música, né, muito impactante, né? E até Gal Costa, que morreu semana passada, né? Nem tinha lembrado desse detalhe quando eu citei. E o terceiro representa as séries enlatadas dos Estados Unidos, né? Total. Que também eram fortes. Eu quase que eu tiro o jornal hoje quando eu vi MacGyver. Por quê? Puta que pariu. Mas ainda bem que tá, como o Celso falou, em outros casos aí, Fred, tá bem representado. É isso. MacGyver, meu irmão. MacGyver fez parte
que todo mundo... É apelido até hoje. Qualquer cara que você desenrolar, você chama de MacGyver. Meu irmão, ou esse cara pega o chiclete, mesmo, pega um palito aí e faz uma bomba. Detalhe, na TV Diário daqui, de tarde passa. MacGyver. Ainda passa. Mesmo, velho. Eu vou buscar. Passa. TV Diário, passa. Não, mas tu tá ligado que fizeram um reboot aí, mas não prestou, não. Não, eu sei, mas é exatamente o original, dos anos 80 que passa. Aí tinha Super Vic, né? Tinha Alfio, é Teimoso, né? Sim. Que era o bloco dos enlatados. Você lembra um que era Pequeno Mestre, que passava também nessa hora? Não. Era um asiático também que lutava, tal. Era uma criança. Lembro por alto. Era muita identificação sua, viu? Mas tinha. Temática. Era identificação minha também. Daqui a pouco a turma lembra. E aí eu queria só citar mais um pedaço de um programa de TV que foi citado no chat mais acima e que não podia faltar e não está nas nossas listas, que é a Zebrinha, né? A Zebrinha era para se fuder. Mas Fred, é da loteria, né? A Zebra é muito bom. Isso aqui, ó. Anderson fala aqui, ó. MacGyver fechou um carburador crivado de bala com ovo cozido. Era isso, porra. Era exatamente esse tipo de coisa que acontecia mesmo. Era um negócio assim inacreditável. Era muito bom, porra. Um cajão. Achei a abertura de Pequeno Mestre. E qual foi que o Fred depois falou do MacGyver? Era o quê? Era a Zebrinha? A Zebrinha, né? A Zebrinha, na verdade, é muito dos anos 80. Acho que dos anos 70 já existia já. Mas... assim, né? Na nossa década, não. A gente pode ter convivido com a Zebrinha, mas ela não é dali, não. Ela é, assim como o próprio Chacrinha. Né? Chacrinha a gente conviveu, mas já vem de tempos também. Vamos lá, vamos seguir. Acho que ele... Próximo quadro. Olha aí, agora aí mesmo. Tu não quer uma listinha com as 10 melhores engenhocas de MacGyver, não, né? Veja, Fred, aí, se a gente apertar a mão aqui agora, ó, todo mundo bota a mão aqui, pronto. Botou a mão e falou só 80 hoje, pronto, a gente abre essa listinha. Diz 3, pronto, 3, já perdeu tempo, diz 3. Precisa ter eterno, diz 3. Vamos lá. Vazamento de ácido versus chocolate. Uma das saídas mais famosas de MacGyver foi fechar um vazamento de ácido sulfúrico. Tira a mão do... Tu tá com a mão no teu microfone, tá baixo. Tira a mão do queixo aí. Fala vazamento de ácido versus chocolate. Uma das saídas mais famosas de MacGyver foi fechar um vazamento de ácido sulfúrico com um pedaço de chocolate logo depois de parar o timer de uma bomba nuclear usando um clipe de papel. A explicação técnica é que a sacarose e a glucose do chocolate reagem com o ácido formando um resíduo grudento capaz de fechar o vazamento. O truque foi tão bom que mereceu um episódio de Os Caçadores de Mitos, que provou que a técnica funciona, mas você não deve repetir em casa. Mythbuster fez uma série só com as invenções de MacGyver, pô. Assalto versus pimenta. Quando o mercado em que está fazendo compras é invadido por bandidos, MacGyver mistura bicarbonato de sódio, vinagre e pimenta para fazer seu próprio gás lacrimogêneo, colocando os ingredientes em uma bolsa térmica. Leitura biométrica em massa corrida. Para enganar uma leitura biométrica, MacGyver raspa o reboque de uma parede, joga o pó sobre a tela do scanner e retira o excesso. Em seguida, ele coloca a jaqueta sobre a tela e pressiona a própria mão sobre o leitor, fazendo com que a máquina leia a impressão deixada pela última pessoa a utilizar o scanner. E assim vai. Tá? Tem terroristas versus avião. Para fugir do Afeganistão, MacGyver constrói um avião com pedaços de bambu, uma tenda, um motor de um cortador de grama e uma fita isolante. Santos Dumont, porra. Não, detalhe, isso é mais crível do que Tony Stark fazendo o primeiro Homem de Ferro. Isso aí é o maior cientista do universo, pô. Não teve ninguém como MacGyver. Vamos lá. Agora a gente chega na sessão de desenhos. Deixa eu só perguntar. Fred e Cássio meteram He-Man também? Pode passar para frente. Foi unanimidade He-Man. A unanimidade aí é He-Man e Caverna do Dragão, né? Não, Caverna do Dragão. Eu não botei, foi. E senti falta, gostei muito da lembrança de Pedro, mas é porque eu acho que talvez comigo não foi nos 80, acho que foi anos 90. Tartaruga Ninja, pô.
Gostava Pra mim também. Tartaruga Ninja, gostava pra caramba. Foi o meu primeiro Pra filme. caramba. Mas pra mim não era a memória dos anos 80, não. Pra mim é mais 90. Não, pra mim os três aí, na verdade, são da década de 90, tá? Não vivi tanto década de 80, mas me lembro. verdade. Eu acho que tu Aí eu fui pela data quando de foi criação, feito. assim, e tal. Entendi. Isso. Mas, pô, He-Man... Tá Vamos aí, lá. He-Man, velho, pelo amor de Deus, né? Só lembrando que He-Man é importante a gente sempre visualizar daquela perspectiva do George Lucas no segundo momento, né? Porque He-Man, o brinquedo vem antes do desenho, né? A galera que fez o brinquedo encomenda a série de desenho do estúdio para vender o boneco. Então, tem esse lance da inversão ali, né? Já para atender um mercado. E acaba que vira um sucesso absoluto, né? Num universo integrado, era He-Man e She-Ra, 2 dimensões para 2 irmãos. Cada um defendia um universo. Eternia e Etéria, né? Etéria. Meu irmão, He-Man de um jeito assim. Dona Marta contava história de He-Man envolvendo eu e meu irmão ajudando He-Man pra gente dormir. Isso aí, meu irmão, eu lembro perfeitamente disso, dela contando isso. E a gente entrando na onda, aí ela contando assim, aí esqueleto, sei lá, contar quase tomou o castelo, aí vocês avisaram o He-Man, a gente avisaram o He-Man, vocês avisaram o He-Man e ele chegou a tempo e conseguiu dominar o esqueleto, não vai dizer que matou o esqueleto, né? Dominar o esqueleto. Então, meu irmão, isso aí era história para dormir, porra. Era a história de He-Man, meu irmão. He-Man era foda. Não, era. E eu gostava muito. É tão forte que até hoje, quando aparece alguém com cabelo lourinho, grandinho, cortadinho assim, a galera já chama de He-Man. De He-Man. E a continuação que foi lançada na Netflix é ótima, viu? Só deixando até como recomendação, eles fizeram, embora He-Man fosse um desenho procedural, eu vi essa expressão de desse, que era assim, as histórias fechadas ali, procedural, história... Tipo, encerra cada história se basta em si mesma, né? Ela não tipo, você vê um episódio ou vê o último, você não faz a menor diferença, não tem ordem não, assim, a história tá ali mesmo. Dragão os elementos de continuidade eram mínimos para se você olhasse o último episódio da história de He-Man, o primeiro talvez você não identificasse que estava vendo o primeiro ou o último, mas tinha os elementos ali, mas pegaram aqueles elementos e conseguiram dar uma história agora para colocar continuidade, uma continuação daquilo agora, de forma episódica, ou seja, você tem que ver o 1, o 2, você tem que ver pela ordem. Na Netflix é muito legal. O que bem feito, obviamente, com várias... Tila ganhou uma moral gigantesca no desenho, justa, inclusive. Enfim, mas só de recomendação, é muito boa. Tem um videozinho aí, que o Danilo vai soltar, com grandes momentos aí das... quando ele fala merda e vai com a navezinha dele? Não, exatamente. E se tornou meme, né? Praticamente isso. Claro que é um meme, pô. Aquilo era muito massa. Na história de hoje, vemos Helena tomando uma poção mágica pensando que isso a ajudaria. Bem, ela descobriu que não existe nenhuma poção mágica. E sabem de uma coisa? Não existe nenhum remédio mágico também. Sempre que aceitarem algo de qualquer pessoa, exceto seus pais ou médico, vocês estarão correndo um grande perigo, pondo em risco a sua saúde e a sua vida também. As drogas não fazem problemas desaparecerem. Elas só causam mais problemas. Porra, tira essa merda aí da... Isso era muito bom, mas eu gostava quando ele falava e pegava a nave e ia embora, pô. Era moralista mesmo. Isso é apenas faz de conta. Mas podemos aprender Vamos embora com as coisas que tenham acontecido. Isso era muito, meu irmão. Só um pouquinho. Cheio de lição de moral. Não, deu para entender, pô. Deu para entender. E algumas lições eram muito óbvias, pô. Assim, era tipo assim, ó. Sei lá, mentir não é legal. Mentir não é legal. Aí pega a nave e vai embora. Deu um recado e tchau. Velho. Anos 90 amanhã, né? Tá mais do que claro já, né? Tá mais do que claro. Irmão, eu não vou brigar com ninguém aqui.
Eu só vou falar pelo São Paulo. A chance de começar a Copa e não ter terminado a última Copa, para mim. É exatamente isso que eu tô pensando. Estourada, mas eu tô nem aí. Vou fazendo o que dá para fazer. Mas assim, a Copa vai chegar. Enquanto tiver sexta e sábado, tem chance. Bora. Não, quando tiver sexta e sábado, tem domingo. Vamos lá. Trouxemos também aqui Thundercats, tá? Thundercats que é dessa linha também, tá? É dessa mesma linha do He-Man. Como é, Minhoca? Não vou conseguir fazer, não. É o Thunder. Ó, esse, Fred, esse não era Vai citar profissional. Munra, né? Munra virou um apelido maior do que Não, perceba. Pantro, Lion, Não só Tigra, isso. Chitara. He-Man é a mesma coisa, pô. A gente falou, tipo, Mentor. Tinha aquele lá sem pescoço. Mantena, pô. Mantena do He-Man. Mantena é pior que a fila do leite aqui, viu? Mantena. Mantena teve um jogador do Bahia chamado Mantena. Mantena, eu já até imagino como é que era. E Murra, a filha do leite aqui, Murra, meu irmão, desse tamanho aqui, na época. Mantena do Bahia, Mantena do Bahia, esse que foi jogador do Bahia, diga-se de passagem, tem um barzinho com o melhor caranguejo de Salvador hoje em dia. Um dos melhores. Aí, virou alguma coisa pro jogo, ótimo. E no caso de Murra, malhando lá, né? Aí chegou um gaiato, no supino, né? Que tá deitado, puxando ferro. Aí o cara, espíritos do mal, transformem essa forma decadente. E o supino para levantar aqui, não levanta mais. Não é que levanta? Espírito transforma essa forma decadente em Murra. O de vida eterna. Agora também. Porque Murra fica estourado, né? Só pra... O Murra tá todo ele tá uma múmia, Isso, mas tipo eu. O cara no fim da linha ali. E também que era sex symbol era a Chitara, né? A Chitara era sex symbol aí dessa que é um absurdo, né? Não, eu sei, mas eu acho que muita gente era apaixonado. Eu era apaixonado por ela. Chitara, Willy Kit, Willy Cat e Snarf, esses aí. Né? Snarf, cara, era. Snarf. E a dublagem maravilhosa, né? A dublagem brasileira maravilhosa. Pô. E já reparou que Lion é a cara de Mel Gibson? É a cara de Mel Gibson, pô. É Mel Gibson todo isso aí. Parece mesmo. O Mel Gibson dos anos 80, né? Mesmo. É isso. Vamos lá. Caverna do Dragão, não pode faltar, né? É um clássico. Para mim, Caverna do Dragão, eu sempre assisti muito, sabia que vinha, mas para mim, Caverna do Dragão sempre teve mais relacionado ao RPG mesmo, a Dungeons & Dragons. Mas, sem dúvida... Sempre gostei demais, Celso. Esse daí é qual o teu, Celso? Esse terceiro teu aí? Ninguém conhece, não, esse. Fantasma, Space Ghost. Fantasma. Space Ghost. Eu conheci ele aqui. Space Ghost é o seguinte, Space Ghost é um desenho de talvez dois dos maiores animadores da história, né? Joseph Hanna e alguma coisa Barbera, não lembro agora. O Joseph Barbera e alguma coisa Hanna, William Hanna. Deixa eu ver se eu acho aqui. William Hanna e Joseph Barbera. E eles têm, uma caralhada, uma cacetada, muito, muito desenho que você conhece. Deixa eu ver se eu acho aqui alguma relação. Vocês trazem aí alguma relação, a gente vai lembrar. Mas, enfim, vai ser Dom Pichote, Zé Colmeia, Pepe Legal, Flintstone, Manda-Chuva, Jetson, Johnny Quest, Scooby-Doo. Isso tudo aí é Hanna-Barbera. E eu trouxe Space Ghost como representante, né, da galera do Hanna-Barbera, porque era o personagem que eu mais curtia. Teve um incidente, eu quebrei o braço, acho que eu tinha 3 para 4 anos assistindo, era empolgado aí com o Space Ghost, pedia para amanhã amarrar uma capa, uma fralda aqui, e botava também umas fraldas amarradas no pulso. Aí pulei do encosto do sofá e, obviamente, não voei, quebrei o braço. Tem umas fotos até hoje dessa coisa. Então é uma memória que também faz parte da minha infância. Space Ghost. Depois, acho que nos anos 2000, ou fim dos anos 90, início dos anos 2000, aí o Cartoon, já transmitindo ali aquela produção Adult Swim, ela faz o Space Ghost Coast to Coast, de costa a costa, que era como se fosse um programa de entrevista, tendo o Space Ghost como apresentador. Enfim, é uma retomada aí desse personagem. Vamos lá, que mais aí? Que mais que a gente tem? Próxima página. Fred trouxe também os Smurfs. Pedro também, né?
Eu vi tudo que apareceu até aqui agora. Na falei. verdade, eu gostava de todos os desenhos que foram citados aqui. Total. Fred, Smurf. Papai Smurf era o cara mais velho da sala. Sim. Papai, tipo, fosse o cara fosse um pouquinho mais velho, nasceu em dezembro, virou o ano, só foi escrito no outro Papai Smurf. E Smurfette era a lourinha da sala, geralmente. E era muito difícil saber, porque Smurfs era a única personagem feminina dos Smurfs, né? Se eu não me engano. Isso. Ela é feita depois. Não, tem uma Ela é segunda feita que no aparece Gargamel. muito tempo depois. Tem uma que aparece depois. E Buffs porra, eu acho que talvez o mais popular aí, né? Porque meninos consumiam, né? He-Man não era tanto, né? O Rei Murphys é a nossa geração e um desenho, assim. Eu acho que se tivesse o quarto, eu teria colocado o Thundercat, né? Mas esses três aí são o que eu mais consumia, e eu não fui uma criança muito de desenho animado, assim. Eu vi os que passavam na Globo, tá? Mas dentro de uma lógica de programa das brincadeiras, eu preferia as brincadeiras. Sabe, no programa de TV ali, que eu já citei Malandrovski, né? Porta dos Esperados, aquelas coisas que Sérgio Malandro faziam, eu adorava muito mais do que qualquer desenho, tá? E Pedro Cunha pergunta aqui dos ursinhos carinhosos. Veja só, o ursinho carinhoso, eu tive um ursinho carinhoso, o verde, mas não foi influenciado pelo desenho. Era um Ele foi amigo. influenciado pelo comercial, né? E aí eu não nego a ninguém que eu tive um ursinho carinhoso verdinho, e se eu ainda tivesse nas minhas coisas, ele estaria aqui na minha estante, porque andei por muito tempo com esse ursinho carinhoso, viu? Ele durou muito tempo. Eu não sei em que arrumação ele ficou, não. E um dos grandes temas de abertura também, viu? Não tenha medo, se algo te ameaçar, os ursinhos surgem de algum lugar. Os ursinhos carinhosos. Pô, a minhoca deve ter um também. Não, pô, o tema é sensacional. Cavalo de fogo também, né? Cavalo de desses Fogo tem uma desenhos assim, desafinada no tema, né? É muito engraçado, velho. Então, no meio daí, o meu sonho é uma resenha do caralho. Era bom. Só para encerrar isso aqui. É nessa hora aí que vem a desafinada. Que tocou meu coração. Para encerrar essa questão dos desenhos aí, assim, se eu gostava do boneco Comando em Ação, era natural que gostasse do desenho também, né? Enfim, todo detalhe, quase todo mundo gostava mais dos bonecos do Cobra, mais do que eu acho que do Comando de Ação. Os bonecos eram mais legais, Destro, o Comandante Cobra, qual era? Os dois ninjas. Que era o Ninja Branco e o Ninja Preto. E o Ninja Preto. O Ninja Branco era o do mal, Storm Shadow, acho que era o Ninja Preto, que era do Comando de Ação, e o branco, que eu não me lembro o nome, um é Storm Shadow, eu acho, o outro eu não me recordo o nome, o outro era do Cobra, era do Cobra. Enfim, os bonecos do Cobra sempre eram mais legais, as naves eram mais estilosas, enfim. Comandos de Ação eu tive pouco. Eu tinha SOS Comandos, a série B. Tinha um bocado. Falei de bonecos. Tem um canal do YouTube maluco. Eu vi porque alguma coisa apareceu, de vez em quando apareceu uma recomendação uma vez, que é um canal. Deve existir, o cara botar aí. G.I. Joe Cartoon 24 horas. O canal passa. Ele passa 24 todos os dias, sem parar. Um episódio dura 20 minutos, um episódio atrás do outro. Todos os dias, todos os episódios. O cara criou isso e disponibilizou todos os episódios para o cara assistir. Tá lá, se você entrar qualquer hora, ele tá lá passando. Tô achando que esse é teu projeto paralelo, mas. Não tenho nem tempo. Mas eu vi, apareceu assim, o cara tá vendo alguma coisa assim, aparece com recomendação, enfim, o algoritmo, qualquer coisa. Eu achei tão curioso isso, alguém colocou, porque tem vários outros desenhos, não sei nem como é a questão dos direitos, ou se é da própria galera do desenho, não me recordo, mas enfim, mas tem esse canal lá. Eu não tenho os ursinhos carinhosos ainda, mas eu tenho o personagem que foi citado aqui, ó. Aumenta a tela aí. Gargamel. Outro apelido de colégio esse aí, viu? Total. Eu descobri depois de velho que ele que fez E tenho um Smurfzinho, mas aí até tem muito a ver com o programa que seria de hoje dos anos 90, que é o Smurfzinho
com a roupa de Preud'homme, né? Um grande goleiro Sim. belga. Porque os Smurfs são belgas, né? Sabia não. Olha aí. Tá bem, sabia não. Finalmente tem informação relevante nesse programa hoje. Que Fred trouxe. Essa aí, Essa foi foda. sabia não. E é bom saber se é verdade, né? Deixa eu ir no Google agora. Ficou com Se medo, não for verdade, no mínimo o cara conseguiu te vender um boneco. Exatamente. Vamos pro próximo. O cara diz que é belga e passa pra frente aí. Opa, chegamos aqui em filme. Aqui eu vou fazer mais uma vez a observação. O meu não era para ter tirado de volta para o futuro, não. Mas, enfim, como eu disse, vou fazer essa observação. Só para deixar claro, tá, Celso? Não teve 10% não. Os Smurfs são belgas. Muito bem, muito bem, muito bem.